Neste vídeo eu vou falar sobre o templo, o verdadeiro templo que é o nosso corpo. O corpo, como templo, representa o reflexo do céu na terra. Desde os tempos antigos, Deus tem usado símbolos e estruturas terrenas para revelar realidades celestiais. As Escrituras chamam estes símbolos de sombras, pois refletem as realidades celestiais. O Templo de Salomão é um exemplo disso. Sua construção obedecia um padrão celestial revelado em detalhes a Davi e executado por seu filho Salomão. No entanto, como é revelado no Novo Testamento, o templo terreno era apenas uma sombra do verdadeiro templo, o templo celestial e o ser humano, criado à imagem de Deus, destinado para sua morada. As Escrituras revelam: Então disse: Eis que aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 9. Tira o primeiro quer dizer, derruba o primeiro modelo para que seja estabelecido o segundo, o verdadeiro templo que somos nós. Cristo deixou isso bem claro falando com a mulher samaritana. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás. Por isso era necessário que o templo viesse abaixo. Cristo, ao declarar que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, em João 2,19, estava revelando que o verdadeiro templo nunca foi de pedra, mas sim o corpo humano. Ele falava do seu próprio corpo, que seria morto e ressuscitado. Mas também profetizava a substituição do antigo sistema religioso por uma nova aliança. No texto de Hebreus 10, 9, vemos a transição do templo físico, com seus ritos sacrificiais e sacerdócio levítico, para o templo espiritual, o corpo de Cristo, por extensão, o corpo dos crentes, agora habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Então, vamos examinar de forma profunda a correspondência entre o corpo humano e a estrutura do primeiro templo, revelando como Cristo veio não apenas para substituir um antigo modelo, mas para cumprir e revelar seu grande mistério: Deus habita dentro do homem. Preste muita atenção na planta do Templo de Salomão. Trata-se de um projeto divino. No entanto, a Escritura diz que os antigos construtores rejeitaram a pedra fundamental que é Cristo. Veja que o desenho do templo tem uma semelhança do corpo humano. Os 2 pilares de Aquim Boaz são as pernas e todo o resto da estrutura tem reflexos com a anatomia humana, destacando a cabeça e o cérebro, que é o local do Santo dos Santos, sendo o coração o altar do templo. O templo era dividido em 3 partes principais: átrio exterior, local do sacrifício e purificação, lugar santo, onde estava o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães da propiciação, e os santos dos santos, um dos locais mais sagrados, que era dividido por um véu, onde se encontrava a Arca da Aliança. Essas divisões não são meramente funcionais, mas simbólicas, refletindo a composição do homem, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. O padrão celeste. Eles servem no santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Hebreus 8:5. A planta do templo foi dada por revelação divina a Moisés, que recebeu o modelo no Monte Sinai. Êxodo 25:9. Isso nos mostra que a arquitetura do templo está ligada às realidades espirituais superiores, especialmente ao homem, o verdadeiro templo. A imagem apresentada estabelece um paralelo profundo e simbólico entre a anatomia humana e a estrutura do antigo Templo de Salomão. Ela nos convida a refletir sobre a revelação divina de que o templo físico, com toda a sua glória e detalhamento arquitetônico, era apenas uma sombra do verdadeiro templo, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Cristo hoje é a pedra fundamental do nosso templo. Nele somos edificados, casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Verdadeiramente, a glória do último templo ao qual o profeta Ageu se referia é o nosso templo pessoal, pois Cristo profetizou que derrubaria o templo e o reedificaria em 3 dias.
Em Apocalipse, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, no seu templo pessoal, e cearei com ele e ele comigo. O templo como corpo, uma arquitetura divina. Da entrada até o Santo dos Santos, cada elemento tem uma função ritualística e espiritual, mas ao ser comparado ao corpo humano, percebemos que cada compartimento do templo corresponde a uma parte vital do corpo humano. O portão de entrada representa a entrada do corpo, nossos sentidos. O altar corresponde à região do coração. O mar de bronze conecta-se aos rins, órgãos de purificação, com o lavatório que servia para purificar os sacerdotes. O candelabro, a menorá de 7 lâmpadas, representa a luz do entendimento e a iluminação do coração, associado ao sistema circulatório. A mesa dos pães da propiciação corresponde ao alimento interior, como o coração do homem que se alimenta do corpo da vida e o coração espiritual que se alimenta da palavra de Deus, o verdadeiro maná que desceu dos céus, que é Cristo. O altar do incenso está ligado aos pulmões, onde sobe a respiração como um incenso ao céu. A Arca da Aliança, Santo dos Santos, é o lugar mais sagrado, corresponde ao nosso cérebro, sede da consciência e da presença divina do homem. Deus usou elementos materiais para ensinar verdades invisíveis. O pátio exterior representa o corpo físico, acessível a todos. O lugar santo simboliza a alma, onde apenas os sacerdotes, homens santificados, poderiam entrar. O Santo dos Santos é o espírito humano, onde só o sumo sacerdote, Cristo, entra, onde habita a presença divina. Representa a mente de Cristo. Quando Jesus entregou sua vida, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27:51, abrindo acesso ao Santo dos Santos. Isso significou que o acesso à presença de Deus agora estava disponível diretamente a todos aqueles que creem. O templo de pedra deixou de ser importante, pois o templo agora é feito por pedras vivas. 1 Pedro 2:5. Assim, o plano de Deus sempre foi este, que o homem fosse seu verdadeiro templo. O templo de Jerusalém era apenas um modelo provisório, uma sombra, como diz em Hebreus 8:5, o qual serve de exemplar e sombra das coisas celestiais. Nós somos o lugar de habitação de Deus. A imagem nos conduz à compreensão de que a presença de Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Atos 17:24, mas dentro de nós. Cada parte do corpo, ao refletir o templo, lembra que nós somos chamados à santidade, à consagração e à comunhão com o Espírito Santo. Cristo é o sumo sacerdote que adentrou no verdadeiro templo celestial, e em Cristo nós também nos tornamos templos vivos. Ele tirou o primeiro, o templo de pedra, para estabelecer o segundo, o templo vivo, o nosso corpo. Cristo remove o sistema antigo baseado em sacrifícios e em um templo físico para introduzir um novo sistema. Ele mesmo como sumo sacerdote e o corpo humano como templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. Essa revelação muda tudo. Agora a santidade não se encontra em um edifício, mas na vida do crente. Isso implica responsabilidade e honra. Somos feitos para ser habitação de Deus. O corpo equivale ao átrio, a parte visível e terrena. A alma corresponde ao lugar santo, onde habitam os sentimentos, vontades e pensamentos. E o espírito equivale ao Santo dos Santos. Acabaram os sacrifícios de animais, já que Cristo realizou o único e perfeito sacrifício, e nós também devemos santificar o nosso templo. Cada respiração e oração, pensamentos e atitudes são incenso no altar espiritual que carregamos. Nossa mente é o local do Santo dos Santos, onde Deus deseja habitar e regir. Isso também se reflete na revelação das 7 igrejas. Cada crente é um templo, mas juntos formamos um grande templo vivo e coletivo. Na numerologia, o número 7 representa a plenitude, perfeição e ordem espiritual. O número 7 na Bíblia é um dos mais significativos simbolicamente. Ele representa a plenitude, perfeição, totalidade e o cumprimento de ciclos divinos. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou.
completando a sua criação. Gênesis 2:2. O 7, portanto, representa algo completo e espiritual, um ciclo inteiro fechado com perfeição. Na ilustração que compara o corpo humano ao Templo de Salomão, o número 7 está posicionado na cabeça, representando os Santos dos Santos. Isso é fundamental para entender o papel da nossa mente como o trono da presença divina. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro e das 7 igrejas, das 7 portas da nossa alma e do nosso templo. Comente aqui o que você achou sobre esse estudo. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais!